dia, meus amigos, saudações rubro-negras, uma ótima terça-feira a todos vocês que estão me assistindo nessa manhã. Mirassol e Flamengo ainda tá repercutindo bastante, a derrota do Palmeiras principalmente, porque o Palmeiras vacilou bastante e o Flamengo chegou. Chegou chegando para deixar a porcada desesperada, a imprensa paulista muito preocupada mesmo. Créditos ao canal Band Esportes, que vou colocar um corte agora mesmo. Créditos ao canal Turma do Amendoim. O link está aqui na descrição. O Lugó está desesperado e esculachou a Leila Pereira, que inclusive fez uma visita ao CT lá no Palmeiras, participou dos treinos, né? E fez aquela coisa toda para dizer que está apoiando o time. Enfim, os palmeirenses estão putos da vida, essa é a verdade. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o teu sininho para você não perder o próximo vídeo e, é claro, comenta aí embaixo e clica no botão hypar, que é muito importante pra gente. Eu ficarei grato demais com a tua ajuda. Agora assista até o final esses dois cortes que está sensacional. Olha só o que está acontecendo. Todo o time do Flamengo começou a jogar bola. E o Palmeiras ficou no lero-lero do Abel. Não, o juiz inverteu uma lateral. O prejuízo se o Palmeiras cai fora é gigantesco. O Flamengo amassou o Mirassol. Tá na conta do Abel, tá na sua conta, Abel. O Flamengo chegou. A gordura acabou. E você, torcedor palmeirense, que agora começou a criticar o Abel, eu tenho que dizer que é tarde demais. Rapaziada, o jogo com o Fluminense deixou claro que o desempenho no Palmeiras no Campeonato Brasileiro era pífio. E quem dizia que o Palmeiras piorou só depois da Copa do Mundo está muito enganado. Acho que vocês esqueceram que contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, o Palmeiras empatou com 2 jogadores a mais. E ainda se livrou de tomar um gol do Yuri Alberto no final do jogo, onde o Carlos Miguel operou um milagre. Contra o Flamengo, a vitória de 3-0 só aconteceu porque o Carrascal foi expulso. Ou também você vai desacreditar nisso? A vitória por 1-0 contra a Chapecoense dentro do Allianz Parque foi, na bacia das almas. E não só esse, como vários outros jogos antes da Copa do Mundo, onde o Palmeiras já não estava desempenhando bem, mas boa parte da torcida estava colocando tudo na conta da arbitragem, do sistema. E eu quero dizer de sistema. Antes da Copa do Mundo, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estavam nessa guerra de narrativas, onde eu não entrei. Porque boa parte dos torcedores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, começaram a dizer que um estava perdendo por conta de erros de arbitragem. E não era. Era tudo uma cortina de fumaça para ocultar o mau futebol apresentado tanto pelo Palmeiras quanto pelo Flamengo. Era uma cortina de fumaça onde o Abel Ferreira ficou plantando tudo e você, torcedor, caiu, fazendo videozinho de narrativa. E o Palmeiras não estava jogando nada e o Flamengo também não. E os dois estavam guerreando nos bastidores, sendo que dentro de campo era uma incompetência das duas equipes. A diferença é que agora o Leonardo Jardim, e eu não estou dizendo que ele é um grande técnico, conseguiu ajeitar o time do Flamengo. Todos os jogadores praticamente do Flamengo voltaram a jogar bola. Pulgar, Varela, Carrascal jogando muito, Pedro. A volta do Arrascaeta aqui, para mim, esse sim foi o fator que o Flamengo parou de jogar antes da Copa do Mundo. Bruno Henrique, Jorginho, todo o time do Flamengo começou a jogar bola. E o Palmeiras ficou no lero-lero do Abel. Enquanto as narrativas estavam por aí, nos dois clubes, e que nós não entramos nessa narrativa não. Porque, gente, a arbitragem não decide campeonato brasileiro. O Brasil, você pode ter um erro da arbitragem aqui, outro erro lá, mas o que interessa é dentro de campo. E eu vou dar um exemplo. Nesse final de semana, o Flamengo foi prejudicado contra o Mirassol, onde o jogador que fez uma falta no Carrascal deveria ter sido expulso. Aí no final do jogo também o Danilo fez um pênalti no jogador do Mirassol, deveria ter sido pênalti pro Mirassol. Mas, gente,
Não fez a menor diferença. O Flamengo amassou o Mirassol. E é isso que eu quero dizer. Quando você começa a ver um lance aqui, o Palmeiras tem brigado por arremesso lateral. Não, o juiz inverteu uma lateral. Quando você começa a colocar toda a culpa na arbitragem, é para esconder a incompetência do seu time. E hoje, Palmeiras e Flamengo, com os investimentos que tem, com a infraestrutura que tem, com o elenco que os dois times têm, não tem como a arbitragem decidir um campeonato brasileiro. O Flamengo voltou a jogar muita bola, goleou o Mirassol, tem jogado muito bem, e o Palmeiras, infelizmente, ficou nas narrativas do Abel, que não consegue fazer o time do Palmeiras jogar. E não dá para culpar hoje a Leila Pereira, porque ela deu material humano pro Abel. Ela contratou John Arias, Marlon Freitas, o próprio Paulinho aí que não joga, que tá todo destroçado aí. Hoje o Palmeiras tem um elenco qualificado para jogar muito melhor, e ninguém joga. A culpa é de quem? Quando você tem um elenco onde 11, 15 jogadores não jogam nada, com exceção a 2 para mim, Gustavo Gomes e Flaco Lopes, o resto, o futebol, todos eles caíram. O próprio Alan, Vitor Roque, todos eles. O Marlon Freitas, que era o líder no Botafogo, não consegue ser líder de nada no Palmeiras. O Andreas Pereira nem se fala, o John Arias, meu Deus! Agora, Abel, o Alan tem que jogar na esquerda, ele tem pé esquerdo. O John Arias na direita. Agora não, ele inverte tudo. Põe 3 zagueiros. Tá na conta do Abel, tá na sua conta, Abel. Agora, torcedor do Palmeiras, você tá criticando tarde. Você demorou para criticar, porque antes era possível criticar para poder trocar. Agora é a gente, é rezar. Agora, torcedor do Palmeiras, eu sinto te dizer, mas é rezar para o Palmeiras conseguir pelo menos passar na quarta-feira da Libertadores da América. É rezar, porque a fase de crítica já passou. Já passou. O Flamengo encostou e passou o Palmeiras. Eles têm um jogo a menos, enfrentam o Mirassol lá no Maracanã. Já meteram 5. Você acha que vai ser quanto no Maracanã? Ou vocês acham que eles vão entrar frouxo como o time do Palmeiras tem entrado? Boa parte da culpa é do Abel. Tenho certeza que 80% da culpa é do Abel. Mas cadê a personalidade de você, jogador do Palmeiras, que tem que honrar o manto alviverde? Vocês têm que honrar John Arias, Alan, Marlon Freitas, Vitor Roque, parece um morto em campo. Piquerez, que não acerta um cruzamento. Riaine, eu digo, uma aberração, nem sei como tá lá. O Carlos Miguel, meu Deus, tá tomando gol de tudo quanto é lado, é um chama-gol. Eu achei que era o novo Dida. Troca logo, Abel. Põe o Lomba, não tá bem o Carlos Miguel, você vai esperar o quê? O goleiro tomar mais quantos gols, quantos frangos pra você mudar? Tem que mexer logo, Abel, pelo amor de Deus. O Palmeiras precisa, a torcida do Palmeiras não aguenta mais perder título. E agora, torcedor palmeirense, é tarde demais para criticar o Abel. Agora é rezar. Rezar para quarta-feira o Palmeiras conseguir passar do Cerro Porteño. E mesmo passando, o Abel deveria estar fora do Palmeiras. Porque um jogo não deveria decidir o péssimo trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras. Infelizmente, nós temos uma presidente que não entende nada de futebol, nada. Que ela vá para o Vasco o mais rápido possível. Agora, Abel, faz esse time jogar. Você tem material humano. Faz o arroz com feijão. O Leonardo Jardim fez o arroz com feijão com o Flamengo e estão jogando muito. Então para de esconder, para de falar de arbitragem, de gramado. Faz esse time do Palmeiras jogar bola. Não tem mais para onde correr, Abel. E agora eu não quero que você saia. Você fica até o final, porque o momento de sair já foi. E se o Palmeiras cair fora na próxima quarta-feira, é um prejuízo esportivo, financeiro e administrativo que vocês estão levando o Palmeiras indo para o Vasco da Gama. O prejuízo, se o Palmeiras cair fora, é gigantesco. A dívida que a Leila Pereira fez para manter esse elenco, para manter teu salário, Abel, e para ver se o Palmeiras conquistava um título, está às vésperas de uma ruína.
de uma terra arrasada que eu espero que não aconteça na próxima quarta-feira. O Flamengo tá aí, passou o Palmeiras na liderança do Brasileiro, porque se o Flamengo vencer o Mirassol e deve vencer o Maracanã, ele iguala em pontos, iguala em número de vitórias e saldo de gols, no mínimo 5 gols a mais que o Palmeiras. Toda a gordura que o Palmeiras tinha a possibilidade de pelo menos jogar com o Flamengo no Nubank Park no segundo turno, jogando pelo empate. Agora não. O Flamengo vencendo o Mirassol, o Palmeiras teria que vencer o Flamengo dentro do Nubank Park, porque vocês conseguiram jogar toda a gordura na lata do lixo. Então, Abel, ninguém do Palmeiras torce contra você, mas o seu trabalho é horroroso. E se a Leila Pereira, eu sei que ela não vai te demitir, mas se você cair fora na quarta-feira, que você tenha a hombridade de deixar o Palmeiras pelo menos com Cebola, com Cone no banco de reserva, porque esse elenco pode entregar muito mais. E a vocês, jogadores, seus frouxos que não têm personalidade, que estão se escondendo atrás de um futebol pífio da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tomem vergonha na cara. É quarta-feira e o Palmeiras precisa passar do Cerro Porteño. Independente disso, o Abel teria que estar fora do Palmeiras. Essa derrota determina a aproximação perigosíssima do Flamengo, que sim, agora tem 3 pontos de desvantagem para o Palmeiras, mas um jogo a menos contra o Mirassol, que o Flamengo goleou jogando fora de casa. Imagine jogando no Maracanã. Ou seja, hoje, em sã consciência, Flamengo e Palmeiras têm exatamente o mesmo número de pontos. Até onde vai a culpa do Abel? Com vantagem do Flamengo no critério de desempate e saldo de gols, né, Eli? Porque 48 pontos para o Palmeiras, 45 para o Flamengo. Se o Flamengo vence o jogo a menos, ele vai aos mesmos 48. Chega às mesmas 14 vitórias, mas o saldo de gols do Flamengo hoje já é melhor em 4 gols na comparação com o Palmeiras. O Abel tem culpa sim. O Abel nunca teve um elenco tão bom em mãos quanto tem na atual temporada. Nunca, Elia. Mas, além de não conseguir performar como se imaginava, o Palmeiras versão 2026 repete coisas que causaram extrema decepção em 25 e 24. É um time que inicia a temporada bem, começa o Campeonato Brasileiro forte e vai perdendo força e vai ficando sem títulos. O Abel ele foi traído pela memória quando ele quer bater boca com o jornalista e diz, mas e os títulos? E aí ele vai talvez pescar na memória que só ganhou o Campeonato Paulista, né? Copa do Brasil, o Palmeiras da Leila Pereira não venceu. Libertadores, o Palmeiras da Leila não venceu. O Palmeiras segue vivo em 3 competições, é líder do Campeonato Nacional, mas está à beira de uma crise. Ana, essa beira de crise é falta de gestão? Essa beira de crise é água que começa a chegar ali na altura do nariz do Abel Ferreira? Sim, essa água começa a chegar, não dá pra gente fugir disso, mas eu entendo que não passa só pelo Abel. Acho que houve uma queda de rendimento por parte dos atletas. Eu acompanhei esse jogo. Os 3 gols do Fluminense foi de falha defensiva, foi bola nas costas, em que o Canóbio, em momentos livres, outros momentos o Guga, cruzamento na área em que o Giai e o Murilo favoreceram aos gols do Fluminense. Vale lembrar que nos jogos anteriores também estamos falando de falha do goleiro. Ou seja, a gente fala assim, a culpa toda do treinador. Ele tem a sua parcela de culpa sim. Mas os atletas voltaram do período Copa do Mundo muito abaixo do que estavam. Piquerez estava lesionado, voltou, não conseguiu apresentar o seu melhor futebol. Vitor Roque voltou, não jogou absolutamente nada nesse jogo, nada. O primeiro gol foi nas costas do Piquerez. O segundo e terceiro gol nas costas do Arthur. Ou seja, o segundo gol do Palmeiras, o primeiro foi de bola parada. Vale lembrar que o Fluminense estava jogando em casa, tinha necessidade de vencer depois da queda do Zubeldia, tinha mais volume de jogo. O Palmeiras surpreende com o gol do Gustavo Gomes, né, do zagueiro artilheiro. Depois leva o gol, como eu falei, da falha do Piquerez nas costas. E aí ele mexe e faz o segundo gol, Elia. Ou seja, por 2 vezes o Palmeiras sai esteve na frente. E aí ele faz a substituição, o Maurício vai lá e marca. E aí você fala assim, nossa, o Palmeiras vai sair com a vitória, ele conseguiu mexer estrategicamente. Aí, lamentavelmente, uma bola perdida nas costas do Arthur. Cruzamento, Giai não consegue tirar, Murilo tampouco, gol. E, de novo, cruzamento nas costas, aí foi uma jogada linda do Guga,
vamos falar. E aí o treinador, né, brilhou a estrela do Marcão, o eterno interino do Fluminense, que coloca o Cano, que não jogava com o Zubeldia, que faz o e que não jogaria comigo também. Não jogaria comigo. Olha que estrela, Olha, né? você tá no time dos palmeirenses que não querem mais o Abel, porque cada vez mais eu encontro palmeirenses na rua que entendem que o fim do ciclo do Abel deveria ser determinado agora. Você pensa assim também? Não penso. Eu acho que o Abel ainda tem lenha para queimar, mas ele precisa evoluir, ele precisa trabalhar mais. Estagnou o trabalho, né, Elia? Não, o que acontece é que o Abel, ele não soube como utilizar esse tempo. Eu não sei o que ele ficou fazendo em Portugal, eu não sei como é que ele passou as férias dele, como é que ele gastou o dinheiro dele, que merecidamente ele ganhou, trabalhando. É um dinheiro merecido que você pode gastar e deve gastar. Mas o fato é, o time do Palmeiras voltou muito pior. A gente colocou os números. Quando os números não mentem, porque eles são duros, são nus e são diretos, você não tem como defender o Abel. Claro que você Mas os jogadores não têm responsabilidade. Mas espera um pouquinho. A minha cobrança diz respeito ao que o Abel determinou para os jogadores. Qual foi o treinamento que o Abel... Porque eu... Fala na proposta tática, Não é só na proposta tática. Ele mudou o modelo, ora joga com 3 zagueiros, ora joga com uma linha de 4. Será que ele treinou o suficiente para mudar um modelo que é muito diferente do outro? Será que ele conseguiu fazer com que os caras encaixassem bem essa ideia para os dois modelos? Porque hora você joga de um jeito, hora você joga do outro. Se você não está super maquinado, você vai ter dificuldade. Esse é um ponto. Outro ponto é, como é que foi a cobrança nesse período? Porque esses caras ganham super bem. Então, eu sou aquele cara que é o seguinte, comigo não tem historinha. Eu vou trabalhar mais, as minhas férias vão ser só de 10 dias... Eu vou dar 10 dias de férias para os jogadores que vão reclamar, porque os outros tiveram 18 e o meu vai ter 10, porque eu vou trabalhar mais e eu vou estar aqui. Eu vou ficar 10 e vou estar aqui. No 11º eu vou estar aqui. Eu vou dar o exemplo. Eu não posso chamar o jogador de volta e eu não estar. Eu continuar em Portugal e o cara vai ser treinado pelo João ou pelo Castanheira. Eles precisam ser treinados por mim. Então o que acontece é, o Abel, ele parou durante esse intervalo da Copa do Mundo e o time volta pior. Isso tem que ser colocado na conta dele. Radar do Nicola para você. As contas do Palmeiras em 2026 estão bem longe do ideal. Verdão fechou o primeiro semestre com 124 milhões de reais de prejuízo. A meta em relação à venda de atletas, de 400 milhões de reais para essa temporada, está bem distante de ser alcançada. O Palmeiras tem até aqui apenas 126 milhões de reais conquistados com transferências de jogadores. E aqui vem a parte importante da história. Se o Palmeiras cair para o Cerro Porteño nessa quarta-feira, nas oitavas de final da Libertadores, bem antes das fases decisivas, o Verdão será obrigado a vender 1 ou até 2 titulares. Leila Pereira vinha postergando essa possibilidade, assegurando para o Anderson Barros e para o Abel que manteria o time principal, porque o sonho dela é deixar a presidência alviverde em dezembro do ano que vem, com pelo menos uma taça de Libertadores da América. Uma eliminação vai obrigá-la a se desfazer de jogadores importantes, jogadores caros. A conta não está fechando. Não dá para dizer que o Palmeiras está com dificuldades absurdas, vai atrasar salários, mas há um descompasso no fluxo de caixa. Se o Palmeiras progredir na Copa do Brasil e na Libertadores, chegando, por exemplo, até as semifinais, o Verdão consegue postergar a venda de atletas para, por exemplo, para o fim da temporada. Uma eliminação nessa quarta-feira, no Paraguai, e o Palmeiras só passa. Se vencer ou empatar e vencer nos pênaltis, vai levar o Palmeiras a aceitar com melhores olhos propostas por Flaco Lopes, Vitor Roque e Companhia Limitada. Essa é uma questão que muito dificilmente será evitada. Olha, o Flamengo chega perigosamente. E quando o Flamengo chega, Leonardo Jardim, o técnico que comanda essa equipe, fala para você. Como eu falei pra vocês, o nosso amigo Lugó está muito desesperado e deu papo aí pra Leila Pereira, pra galera palmeirense aí. Meus amigos, não tá fácil mesmo não e tá muito bom, graças a Deus, pro nosso Flamengo. Como eu disse, amanhã já tem Mengão pela Libertadores. O Elia Júnior também comentou um pouco sobre o Flamengo aí, o Palmeiras, o Nicola também. Enfim, a imprensa toda está impressionada com essa recuperação do Mengão e essa queda do Palmeiras aí que tá deixando todo mundo desesperado, né? Que eu digo, os palmeirenses. E aí, o que você está achando de tudo isso? O que
vocês acharam desses comentários. Deixe o teu comentário aqui, que eu quero saber demais. E olha só, não esqueça, hein? Não é inscrito? Se inscreva. Ainda não deixou o like? Já deixa o like aí. Não clicou no botão hypar? Pô, clica no botão hypar que nos ajuda muito e ativa o teu sininho para você não perder o próximo vídeo, tá bom? Agradeço de coração, forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!